Bom, o nosso time se desdobra aí quando o assunto de fato é relevante, quando inclusive ele divide opiniões, quando ele pode ter consequências. Então, sobre esse assunto, tem reação, gente, de parlamentares que foram à justiça para tentar barrar, então, essa exibição, vamos dizer assim, se o governo, como eu acabei de falar, não desistir da ideia nas próximas horas. Agora a apuração é da Renata Agostini, que tem os detalhes. Renata, boa noite, minha querida, bem-vinda. Conta. Boa noite, Mona. Boa noite a todos. Olha, a Rede e o PSOL já foram até o Supremo Tribunal Federal, entraram com uma ação, protocolaram essa ação para tentar impedir que haja esse evento militar amanhã, que haja, então, a presença de comboios militares no plano piloto de Brasília. Olha, eles argumentam aqui que, apesar de esse tipo de operação ocorrer ali desde a década de 80, abre aspas, nunca o comboio entrou na Praça dos Três Poderes para fazer convite a presidente da República. Esse tipo de convite sempre foi em gabinete, algo protocolar, fecha aspas. Eles argumentam que essa exibição desse arsenal militar vai acontecer nas ruas de Brasília, nas imediações do Palácio do Planalto e, portanto, ali nas redondezas do Congresso Nacional, na mesma data que está marcada a votação da PEC do voto impresso. Abre aspas, tema sobre o qual o titular do Poder Executivo tem priorizado suas atividades públicas, a atuação de seu governo no Congresso Nacional e a disputa em público e nas redes sociais, com declarações ofensivas e palavrões contra a autoridade dos demais poderes, em especial ao Poder Judiciário. Tudo com vistas imediatas à aprovação da proposta de emenda, fecha aspas. Mona, essa ação, então, assinada aí pela Rede e pelo PSOL, partidos de oposição, que foi protocolada agora de noite, acabou de acontecer. Ela pede, então, que haja a suspensão desse evento, dessa previsão e que, então, o comboio, esse arsenal militar, não circule pelas ruas de Brasília. Por isso, a referência ao plano piloto de Brasília, que é ali o centro de Brasília e onde está localizado. Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, enfim, todo o poder de Brasília. Exato. Renata, com você também um pouquinho mais, por quê? Há alguns sinais de alerta, né, em toda a apuração dessa história e também sobre o que seria, então, essa manifestação. Pode chamar do que quiser, né? Pode ser exibição militar, apenas uma performance para o convite de um presidente da República, mas passando lança-míssil na esplanada dos ministérios, ali na Praça dos Três Poderes, chegando então até o Palácio do Planalto, enfim. Por que tudo isso chama a atenção? Por tudo que a gente vê recorrentemente sendo defendido nas manifestações em apoio ao governo, não nessa última, né? Nessa última não houve registro das tais faixas pedindo a volta da ditadura militar, pedindo o fim do Supremo Tribunal Federal. Essas faixas não estavam fartamente, como a gente viu em todas as outras. Mas, de fato, sim, o discurso dos apoiadores é num discurso de sim da volta da ditadura militar e com o cerceamento, inclusive, de uma série de liberdades. Esse é o sinal de alerta, Renata. Perfeito, é isso que os deputados estão sinalizando mesmo, Mona, você foi no ponto. Um bastidor, por exemplo, agora há pouco, antes de começar o jornal, estava ligando para uma liderança no Congresso para saber justamente da expectativa da votação amanhã. Ele desembarcando em Brasília, fez até uma brincadeira, olha, eu estou chegando agora, o que aconteceu enquanto eu estava no voo? Eu comentei, né, sobre essa previsão do desfile militar, o primeiro comentário que ele fez, ele começou a rir e falou, bem, não tem nenhuma relação com o que a gente vai votar amanhã, o que está acontecendo? É a primeira conclusão, é o primeiro cálculo que os parlamentares fizeram. Mesmo que não fosse algo pensado pelas Forças Armadas e pelo governo para que acontecesse na mesma data, para que houvesse de forma deliberada essa mensagem, a concomitância da votação e desse evento militar já deveria fazer com que se repensasse esse tipo de manifestação, porque a mensagem que passa para a sociedade e principalmente para os parlamentares que vão ter de votar e apreciar esse projeto amanhã, ela é muito ruim. Parlamentares esses que já reclamavam dessa manobra de Arthur Lira, porque ao desenterrar o projeto que havia sido barrado na comissão especial e levá-lo até o plenário, Arthur Lira obviamente colocou
todos os deputados passíveis de pressão de suas bases eleitorais. Uma pressão nas redes sociais, especialmente, que eles sabiam que chegaria e muitos dizem que chegou. Porque essa rede bolsonarista que está tentando levantar esse projeto é muito ativa nas redes sociais e isso fez com que eles virassem alvo. Antes estávamos falando de 34 deputados, agora são 513. Mona, para finalizar, além dessa ação que já está lá no Supremo Tribunal Federal de Rede e PSOL, Alessandro Vieira, senador, e deputada Tabata Amaral também anunciaram que vão acionar a Justiça. Senador Alessandro Vieira, que é do Cidadania, disse que essa ação ela é necessária para barrar esse evento, porque, abre aspas, é um absurdo gastar recursos públicos em uma exibição vazia de poderio militar. As Forças Armadas e instituições de Estado não precisam disso. Fecham aspas, Mona Lisa.